Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma aula do Ministério de Ensino da Casa de Oração. Nós estamos dando sequência à apostila de Elias e Eliseu, Homens de Ação, da editora Cristã Evangélica. Eu aproveito para agradecer à editora por permitir a gente usar o conteúdo da apostila de forma online. Nós estamos caminhando então para a aula número 11, e se você perdeu alguma aula anterior, estão todas aqui no canal da igreja, é só você procurar que você vai encontrar todas as outras 10 aulas para você não ficar perdido, tá bom? Então essa história ela se passa 800 anos antes de Cristo, né, entre Elias e Eliseu, a passagem ali de bastão de Elias para Eliseu com a sua ascensão ao céu. E o título dessa aula é A Confirmação de Eliseu como Profeta. Texto base para essa lição é 2 Reis, capítulo 2, do verso 15 ao verso 22. E nós temos como verso-chave o verso número 9, que diz assim: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti, disse Eliseu. Peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. E Elias, como vocês devem ter visto na última aula, ele foi ordenado por Deus para ungir alguns reis, e também Eliseu, né, seu sucessor. Então Deus já estava preparando essa passagem também, desde quando ele chama Eliseu para acompanhar Elias durante os anos do seu ministério ali. Então Eliseu ele anda, ele cresce ali na sua vocação de profeta, junto com Elias, e quando Elias pergunta para ele, olha, o que você quer que eu te faça? Eliseu ele pede então a porção dobrada do Espírito, que era uma coisa comum para o primogênito, ter uma porção dobrada da herança do pai. Então nós vemos aqui uma relação quase que de paternidade espiritual de Elias e Eliseu. E um dos alvos dessa lição é compreender o sentido da vocação. O que é a vocação? Como é que foi, como é que aconteceu na vida de Eliseu? É o que nós vamos analisar hoje aqui. Então nós sabemos, então nesse texto básico, que assim que Elias é levado aos céus, o ministério de Eliseu já começa. A capa de Elias, ela fica ali disponível para Eliseu, e nos primeiros minutos do seu ministério ele já realiza o milagre, da mesma forma que Elias tinha realizado poucos minutos antes. E nós temos aqui na nossa apostila uma definição, 3 definições na verdade, de vocação. E a primeira delas é a definição linguística. Se você está com a sua apostila, você pode acompanhar comigo, que diz assim: a palavra vocação é generalizada como tendência, propensão ou inclinação para qualquer profissão ou ofício. Também temos aqui a definição histórica, um modo exclusivo ou uma disposição para a vida sacerdotal e religiosa, atendendo a um chamado divino, para uma dedicação total às coisas de Deus. A terceira definição teológica é um chamado de Deus ao homem, para que ele, primeiramente, se torne parte do corpo de Cristo, que é a igreja, e, em segundo lugar, participe da obra profética do plano da salvação. Então, nós temos aqui como uma definição que é uma tendência, uma inclinação, ou uma disposição, ou um chamado de Deus ao homem. Todos nós temos uma vocação dada por Deus. Então, quando nós olhamos para a vida de Eliseu, e principalmente para esse começo, nós já sabemos, nós já percebemos muito claramente que era um homem vocacionado a continuar sendo profeta. A profecia. Logo que Elias é levado aos céus e sua capa fica ali, Eliseu já começa ali o seu ministério, já abre o mar, como Elias fez. E um detalhe muito importante para a confirmação da vocação de profeta de Eliseu é que Elias, antes de subir aos céus, ele abre o Jordão e atravessa para o outro lado. E Eliseu ele precisaria abrir novamente o Jordão para retornar. E ali já seria confirmado para os 50 ali, discípulos que estavam seguindo ele, que o Espírito que estava sobre Elias também estava sobre Eliseu, confirmando então a sua vocação de profeta. E nós vamos ver então alguns aspectos da confirmação do chamado profético de Eliseu. O primeiro deles é o primeiro ponto da sua apostila, e o tema começa com o respaldo de Elias, o seu tutor. Então Elias,
ele, durante ali o final ali da sua vida aqui na Terra, ele já está dizendo para Eliseu que ele continuará sendo o profeta. Tanto que ele, tanto que ele faz a pergunta, né? O que eu posso fazer por você antes que eu suba, antes que eu parta daqui? E Eliseu pede, então, que ele seja o principal herdeiro, que ele tenha a porção dobrada do espírito de Eliseu. Então, o ministério de Eliseu, ele começa respaldado por Elias. Pelos anos de caminhada, por toda a preparação que Elias com certeza fez através do seu ministério enquanto esteve aqui, para que Eliseu fosse tão bom quanto ou melhor que ele. Que esse é o princípio de liderança também, que o seu liderado seja melhor do que você. E nós temos alguns exemplos bíblicos desse respaldo do profeta e do seu mentor. Um deles é Eli e Samuel, também são todos aí na apostila, para você acompanhar. Paulo e Timóteo, o jovem Timóteo sendo orientado por Paulo e sendo respaldado no seu ministério por Paulo. Jesus e João Batista, Jesus recomendando João Batista. E Elias e Eliseu. Então, a primeira confirmação é o respaldo do principal profeta do seu tempo, um dos maiores da Bíblia, Elias respaldando Eliseu. Assim começa a vocação de Eliseu, sendo respaldado por Elias. Segundo ponto, demonstrado como um sinal da parte de Deus. E que sinal foi esse? Foi Deus levando Elias aos céus e a sua capa ficando, e nenhuma instrução foi dada então para Eliseu. Simplesmente ficou ali a capa de Elias, e ele pega aquela capa, toca novamente o Jordão e ele se abre, tendo ali a confirmação do próprio Deus, operando aquele milagre e confirmando que a vocação, que o espírito que ele tinha pedido estava realmente sobre ele. E interessante que Elias ele narra 7 milagres que através dele aconteceram, e Eliseu narra 14, né? Então nós vemos que realmente houve uma porção ali dobrada do espírito, né, de Elias. E não que existia um ou mais espíritos, não é isso. Mas é que ele também estava profundamente mergulhado nesse espírito. Então o segundo ponto é o sinal de Deus confirmando a vocação de Eliseu. E antes de nós irmos para o terceiro ponto, há algumas dificuldades ou alguns problemas aqui levantados pelo autor para aqueles que desejam ser vocacionados ou que buscam o pastoreio ou algum cargo de liderança. E ele separa aqui em 4 casos que ele chama de imaturidade. O primeiro deles é a tradição familiar. Muitos pensam que a vocação, o pastoreio ou a liderança ela é hereditária. E nós não vemos na Bíblia isso acontecer. Na verdade, isso é tratado muito mais individualmente. Cada um é cada um. Não é obrigatório que o filho de um pastor seja o pastor ou que continue o ministério do pastor. É isso que nós vemos acontecer muito nos nossos dias. É quase que uma obrigatoriedade dessa passagem hereditária da vocação. E o filho de um vocacionado pode ter uma vocação diferente, pode ser vocacionado para uma outra área. O segundo ponto que o autor aqui levanta para a gente é o romantismo, é o que ele chama de romantismo eclesiástico, ou o desejo por exercer uma função que parece maior do que as outras. Principalmente as pessoas que crescem em ambientes religiosos e nutrem, de certa forma, uma vontade de exercer cargos de liderança, acreditam que vão estar mais em evidência ou vão ser, até por sinceridade no coração, ser mais úteis no seu ministério exercendo aquele tipo de vocação, sendo que Deus tem um chamado para cada um, específico. Sendo que se você tentar exercer uma função, uma vocação que não é a sua, você pode se frustrar e sofrer bastante ao longo da sua caminhada. O terceiro é o insucesso profissional.
É aquela pessoa que ela não evolui na sua carreira, na sua profissão, e acredita ser o próprio Deus impedindo ela de crescer para que ela exerça o ministério. E também nós vemos inúmeros exemplos na Bíblia de pessoas que eram bem-sucedidas, tinham outras funções, tinham empregos e ou deixaram para exercer, ou exerceram seu ministério ali também no seu trabalho. E exemplo disso nós temos o próprio Paulo, que era um construtor de tendas, nós temos Pedro, João, que eram pescadores, já tinham ali o seu trabalho, e Deus os chama mesmo assim. O quarto, o autor aqui nos diz que é os vestibulares teológicos. É importante dizer que o conhecimento bíblico e teológico ele é importantíssimo para a caminhada cristã, seja qual for a sua vocação. Mas o conhecimento ele não confirma a vocação. Mesmo ele sendo tão importante, sendo fundamental, nós conhecermos bem as Escrituras, ele não é a confirmação de uma vocação. Não é porque você conhece que você tem tal vocação. Tá bom? Então esses são os 4 problemas levantados pelo autor para os dias de hoje, de como nós temos enxergado esse fato que é a vocação por parte de Deus, principalmente em cargos de liderança nas comunidades e nas igrejas. Voltando aqui então, o terceiro aspecto da confirmação do chamado de Eliseu, da sua vocação, é a confirmação da sua igreja, né, a sua comunidade. Ele não tinha uma igreja ali como a nossa, mas Elias tinha alguns discípulos, e 50 deles estavam seguindo Elias e Eliseu no momento que ele sobe aos céus. E interessante que esses discípulos, eles não entenderam o que aconteceu, provavelmente não viram Elias sendo levado, e eles pedem para Eliseu que dê alguns dias para eles procurarem, porque certamente Deus tinha levado Elias para o topo de algum monte, para algum lugar. Eliseu orienta e fala, né, vocês não precisam ir. Mas eles procuram durante 3 dias e não encontram. Então eles ficam uns 3 dias procurando, não encontram, e quando voltam, Eliseu ainda fala, não falei para vocês não irem, que o Espírito agora estava sobre ele. E é muito importante, então, a confirmação da vocação de um cristão pela sua comunidade local, pela sua igreja local. É de suma importância isso, que a sua igreja local enxergue em você a sua vocação. Também confirme para você a sua vocação. É primordial que isso aconteça. Aqui na apostila também, o autor nos diz que a gestação de uma vocação, seja lá qual for, ela se dá no ventre da igreja, no meio da igreja. Então, os pastores devem ser reconhecidos por dentro da igreja, não pelo cargo que tem, mas pelo pastoreio, e a igreja a igreja local é quem deve reconhecer nele esse tipo de vocação. Quarto ponto, visto na sua utilidade. Então, aqui é o ponto dos milagres exercidos por Deus através de Eliseu. Todos eles foram úteis, de alguma forma, para o andamento ali da sua sociedade, né, todos os milagres que ele realizou. Então, serviram de ajuda, de apoio para as pessoas que estavam ali ao seu redor. Então, também a pessoa que é vocacionada, ela deve servir a sua comunidade. O seu serviço também demonstra a vocação que você tem, a vocação que você exerce. Então, através do serviço, nós devemos provar que nós somos vocacionados. Concluindo, então, nós temos 4 confirmações para a vocação de Eliseu, e nós podemos aplicar também para os nossos dias. Então, nós temos a confirmação do seu mentor, daquele que andou junto com você, de que fez você crescer, te ensinou, que no caso de Eliseu foi Elias. Nós temos a confirmação de Deus, o próprio Deus confirmando também a vocação de Eliseu. Também confirma a nossa vocação nos nossos dias. Tivemos também a confirmação da sua comunidade, da igreja local, dos discípulos que seguiam Elias e agora passam a seguir Eliseu. Então nós temos também a confirmação da comunidade e a confirmação das suas obras. As nossas obras, então, é que vão confirmar e provar que nós somos vocacionados. E Efésios 4 vai dizer que nem todos
nós temos a mesma vocação, nem todos nós somos chamados para um determinado ministério. Né? Ele vai dizer que uns foram chamados para apóstolos, outros para mestres, para profetas, para evangelistas. Então cada um tem um ofício dentro do corpo de Cristo. E pontuando também que profeta é aquele que carrega a palavra de Deus. Então, todos nós hoje podemos ser profetas em algum momento, já que nós portamos dentro de nós a palavra do Senhor também. Eu queria deixar algumas perguntas para vocês. E se você sabe qual é a sua vocação, como você se enxerga dentro do corpo de Cristo? Lembrando que não é apenas dentro da comunidade, da igreja local que você deve exercer a sua vocação, mas também no seu trabalho, ou onde quer que você esteja, você pode ser vocacionado para servir a Deus em qualquer lugar, em todas as áreas, como nós temos inúmeros exemplos também na Bíblia. E o que você tem feito com a sua vocação, com aquilo que Deus te deu, ou com a forma que Deus te chamou? O que você tem feito com a sua vocação? E interessante que quando Elias ele faz ali o milagre de multiplicar o seu azeite, no final a mulher diz assim para ele: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo de Deus. Será que as pessoas têm olhado em nós e também reconhecido essa vocação, essa chamado de Deus em nós, no que nós fazemos? Nós temos demonstrado a glória de Deus no nosso trabalho e dentro da nossa igreja local. Isso também é uma lição que nós aprendemos na vida de Eliseu. Nós somos vocacionados para alguma coisa. Nós somos sacerdotes, todos nós. Como diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, nós somos a geração eleita, o sacerdócio real de Cristo aqui na terra. Então nós temos a nossa função no corpo de Cristo. E nós devemos exercer esse ministério, essa vocação, para a glória de Deus e para o avanço do reino dele. Então nós terminamos por aqui mais uma aula. Em breve nós teremos a 12ª aula, que é Eliseu, um profeta atencioso. Então fiquem atentos às nossas redes, porque é lá que nós vamos informar a vocês a próxima aula. Qualquer dúvida também pode deixar aqui um comentário, que algum dos professores vai responder para você, tá bom? A respeito de vocação. E fique com essa pergunta então: qual é a sua vocação e o que você tem feito com ela? Tá bom? Que Deus abençoe. Até a próxima.